Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e dizer para os irmãos que o reino de Deus, irmãos, não é uma conversa. As promessas de Deus não são promessas vãs, são coisas sérias. Estamos falando do nosso futuro, falando dos nossos sentimentos, falando da nossa família, da nossa vida no futuro. Nós que já temos um pouco de idade, já sabemos que o governo deste mundo, que esse mecanismo, esse sistema do homem que governa, essas ideias do homem aqui no mundo, nós sabemos que não deram certo em toda a história da humanidade. Mesmo o mundo adquirindo modernidade, facilidades, avião, internet, conforto, o ser humano continua sendo escravizado, sendo massacrado, iludido, enganado por um sistema perverso, corrompido. E a única forma de você ficar livre de toda essa perseguição, essa maldade que há sobre nós, esses enganos, esses pensamentos errados, é você lendo a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você vai descobrir um novo mundo. Tanto que Jesus ele deixou claro, ele falou para os discípulos o seguinte: quando vocês forem falar para alguém, pregar para alguém, vocês dizem assim: a vós é chegado o reino de Deus. É um reino. Tem um rei, chama-se Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É um reino em atividade, 24 horas por dia, é um reino vivo, é um governo vivo, e o reino de Deus está agindo aqui na terra. Muitas pessoas não compreenderam ainda que Deus governa a terra, mas Deus governa a vida das pessoas que querem pertencer ao reino dele. E o reino de Deus, você vai ver que não tem nada a ver com o reino do homem. É igual óleo e água, não se misturam. Tanto que a Bíblia mostra claramente isso quando conta a história de Jesus, dos discípulos de Jesus. Nós vemos a própria Bíblia, que Jesus pregava a Bíblia, os discípulos de Jesus pregavam a Bíblia, a própria Bíblia confrontando as várias religiões, os vários pensamentos humanos, o ateísmo e todo tipo de pensamento humano. Tanto que Deus fala: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E é verdade, irmãos. Ou você luta todos os dias para aceitar o reino de Deus na sua vida e pedir a presença de Deus na sua vida, pedir o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu pensamento, ou você vai ficar se enganando toda a sua vida. Você não vai mudar nunca. Assim como você nasceu com seu gênio difícil, complicado, com as suas teorias complicadas, com o seu sonho enganoso de ser feliz, achando que não, amanhã eu vou ser feliz, semana que vem eu vou ser feliz, o ano que vem eu vou ser feliz. Se acontecer isso, eu vou ser feliz. Você está toda a vida buscando uma coisa que você nunca pega ela, você nunca consegue. Você tem momentos pequenos de alegria, de satisfação, mas felicidade você não alcança, né? Até porque esse sistema do mundo, ele gera uma ansiedade tão grande nas pessoas
que as pessoas elas precisam de receber uma coisa muito forte. Eles não entenderam que a felicidade não é um choque de mil volts, não é uma coisa abrupta, entendeu? A felicidade é uma coisa calma, uma coisa tranquila, onde você tem paz, onde você tem sossego, onde você tem confiança, onde você tem amor, onde você não está preocupado com a preservação da sua vida, da sua liberdade, da sua tranquilidade, né? Porque aqui no mundo, o sistema desse mundo, você vê que a gente fala de natureza, tem milhões de pessoas aí defendendo uma falsa natureza, né? O natural, mas o próprio natural é cruel. Você vê o animal lá na floresta, solto lá na floresta, ele tem que viver constantemente atento, porque a qualquer momento o predador pega ele, né? O problema pega ele. E assim, nesse mundo aqui, nós também, nós, como Jesus falou, né, no mundo tereis aflição. Nós vivemos em aflição, irmãos, sendo enganados por um pensamento que amanhã a gente vai ser feliz, mas o dia do amanhã nem existe, essa é a verdade. O dia do amanhã só existirá se você for ressurreto, se você ressuscitar. Se Deus te ressuscitar, haverá o dia de amanhã. O que existe é o dia de hoje, aliás, nem o dia de hoje, é o momento que você está vivo, porque a qualquer momento você morre. E a promessa que ninguém acredita de verdade é a promessa de ressurreição e vida eterna. Nem com uma mão a gente quer pegar. Nós realmente, irmãos, todos nós, ainda não aceitamos essa verdade, que é a promessa de Deus que já se cumpriu e vai se cumprir sobre aqueles que aceitam o projeto de Deus, que a Bíblia deixa claro também. Se você não aceita o projeto de Deus, você quer ser rebelde ao projeto de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Se o reino do homem, que o homem é falho, é mentiroso, é maldoso, é fingido, é hipócrita, é ladrão, é sem vergonha, é desonesto. Se você fizer uma coisinha errada, se você roubar uma caneta, você corre o risco de ser preso. Quer dizer que no reino de Deus você pode fazer o que você quiser, que você vai morar no céu. Não acredita nessa ilusão não, irmãos. Deus nos chama para todos nós, individualmente, nos convertermos. Nos convertermos a quê? Ao que está escrito na Bíblia. Por isso que não adianta você ficar professando aí para todo mundo que você é crente, que você acredita em Deus, acredita em Jesus, se você não passar pela palavra. Pode esquecer, entendeu? Conversa fiada não vai te levar ao reino de Deus, né? Aliás, conversa fiada não leva ninguém a lugar nenhum, né? O próprio estelionatário, que consegue muitas coisas com a conversa fiada, ele se atrapalha lá na frente não dá certo, né? Então, nós temos que trazer as coisas para a realidade, para os fatos. Como o presbítero aqui estava falando sobre o dia da mentira, né? Você vê que o homem comemora até o dia da mentira, ensina até a criança a importância do dia da mentira. Uma das piores coisas que existe na humanidade é a mentira. A mentira é cruel, ela é terrível, né? Você não quer que o seu melhor amigo minta para você, você não quer que o seu filho minta para você, você não quer que a sua esposa minta para você, você não quer que o seu pai minta para você, mas o sistema desse mundo, a única coisa que ele faz é viver de mentira.
inclusive usando mentira para destruir a vida de criancinhas, né? Para destruir as famílias, destruir os negócios, para poderem eles, através da mentira, desfrutarem de bens materiais, como se os bens materiais realmente dessem felicidade e dessem futuro. Porque são pessoas com mente pequena, miseráveis, são tolos, imbecis, sem noção, inconsequentes, né? Tudo que você fizer de errado, tudo que você fizer de desonesto, tudo que você usar mentira para você receber, não vai dar certo lá na frente. Sabe por quê? Porque o Deus da verdade, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, Ele não aceita mentira. Deus é 100% verdade, 100% justiça, 100% amor. Jesus falou lá em João 8,44, quem criou a mentira foi o diabo é o pai da mentira. E quando você profere a mentira, não interessa o tamanho dela, você está servindo ao diabo, aos demônios. Você está trazendo a maldição para a sua vida, né? E isso é coisa séria e difícil, muito difícil, porque a mentira está na ponta da nossa língua, de todos nós. Apertou um pouquinho a gente mente. E essa sociedade terrível que está aí, ela está preparada para empurrar você para a mentira, para empurrar você para o erro, para o engano. Irmãos, tanto é que a Bíblia diz que ninguém consegue cumprir toda a lei, principalmente a lei do homem. A lei de Deus você consegue, você lutando você consegue. A lei do homem, ela é cruel, é uma lei de escravidão, entendeu? Desonesta, uma lei desonesta, né? Então, não tem homem nenhum aqui na terra que vai conseguir cumprir 100% a lei do homem, né? Mas nós temos que prestar muita atenção no nosso relacionamento com Deus, para não sermos enganados pelos proselitistas, que Jesus falou sobre os proselitistas. E Jesus falou, muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. Por isso que você tem que trazer para você o reino de Deus. Deus criou a oração para isso, irmão, para você chegar na presença de Deus e você falar com Deus. Jesus rasgou o véu do templo para que você possa entrar, você, na presença de Deus, sem a ajuda de ninguém, sem ser empurrado por ninguém, sem ser puxado por ninguém. O que Deus trouxe são pregadores, pessoas só para falarem para você do reino de Deus, inclusive o reino de Deus que já está escrito no seu coração. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você entrar na casa de qualquer pessoa e roubar uma caneta dessa daqui, você sabe que você roubou. Você sabe. Se você pensar em trair a sua esposa, você sabe. Se você pensar em trair um amigo seu com a mulher dele, você sabe que você está fazendo errado. Não precisa, a lei de Deus está toda escrita no seu coração, inclusive o desejo de vida eterna, inclusive o desejo de ter um Deus. Então não fuja da sua essência, não fuja do projeto de Deus, assuma a sua própria vida, porque Deus chama você. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Levítico, no capítulo 12, que diz a palavra do Senhor assim: e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Isso aqui é uma lei muito importante. Por isso, eu vou dar umas referências para você, que inclusive
Você vai custar para achar uma Bíblia no Brasil que tenha todas essas referências que eu vou dar para você aqui, que você vai encontrar lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 11, Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Gênesis, capítulo 17, versículo 12, Lucas, capítulo 1, do versículo 59, e no capítulo 2, versículo 21, João, capítulo 7, versículo 22 e 23, Atos, capítulo 7, versículo 8, Atos, capítulo 10, versículo 45, Romanos, capítulo 2, versículo 25 e capítulo 4, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz a menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recurso para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação e será limpa. Olha, você vai ver uma referência muito interessante aqui desse versículo 8, que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 1, Levíticos, capítulo 1, versículo 14, e Levíticos, capítulo 5, versículo 7, Levíticos, capítulo 4, versículo 26, e Lucas, no capítulo 2, no versículo 24, que inclusive eu vou ler com você, Lucas 2, 24, porque é muito interessante isso aqui. Essas referências, irmãos, elas são importantes por causa disso. A Bíblia, ela é texto e contexto, né? Para você entender a Bíblia, é só você ler na própria Bíblia, você vai entender. Olha aqui. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 21 em diante, que dizia assim: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Então, irmãos, aqui nós já vemos o seguinte, que diz aqui no versículo 8 do capítulo 12, que se você não tiver recursos para dar um cordeiro, então você tomará 2 rolas ou 2 pombinhos para o holocausto e outro para a apropriação do pecado. Então, o que está querendo dizer, que está mostrando a Bíblia aqui? Que Jesus era pobre e que a família dele era pobre. Entendeu? Porque muito pregador aí diz que Jesus era rico, Jesus tinha até casa frente para o mar, entendeu? E muitas pessoas aplaudem esses pregadores que deturpam a palavra de Deus, né? Lá no livro de Isaías deixa claro como Jesus era, né? No livro de Zacarias deixa claro que Jesus era pobre, né? Mas
Tem pregador que sabe que você não lê a Bíblia, que sabe que você vem na igreja com um olho grande só em busca de coisas materiais, e para ele ficar famoso, ganhar bastante dinheiro, ele mente para você e você sai feliz porque ele mentiu. Entendeu? Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar a algum lugar é o conhecimento da Bíblia. É a leitura da Bíblia. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.